Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à resolução dos exercícios de escolha múltipla propostos na nossa página. Estes exercícios de escolha múltipla são os exercícios referentes ao exame de 12º ano Matemática A, época especial de 2011. Vamos então começar pelo exercício 1, que diz que num determinado clube desportivo praticam-se apenas dois desportos, futebol e handball. Dos jovens inscritos nesse clube, 28 jogam apenas futebol, 12 jogam apenas handball e 12 jogam futebol e handball. Escolhe-se ao acaso um dos jovens inscritos. Qual é a probabilidade do jovem escolhido jogar handball sabendo que joga futebol? Portanto, pelo que aqui acabamos de ler, estamos perante uma situação de probabilidade condicionada que nos é demonstrado a partir daqui, sabendo que joga futebol. Portanto, para a resolução deste problema, vamos usar um diagrama de Venn para traduzir os resultados que nos foram transmitidos. Assim, este é o nosso espaço de resultados, vamos representar o futebol através deste conjunto, indicando aqui futebol, e vamos representar o handball através deste conjunto. Se repararem, perante os dados que nos foram transmitidos no problema, 28 jogam apenas futebol. Portanto, estes 28 vamos colocá-los aqui. Jogam apenas futebol. Depois temos, portanto, 12 jogam apenas handball. Vamos colocá-los aqui. E, finalmente, 12 jogam futebol e handball. 12 aqui, futebol e handball. Esta parte aqui do centro, como é óbvio, trata-se da interseção entre futebol e handball. Futebol, interseção com handball. Calculemos então a probabilidade pedida. E a probabilidade pedida, como já foi referido, é a probabilidade condicionada de jogar handball sabendo que jogam futebol. E isto será igual então a traço de fração de 12, que são os que jogam futebol e handball, a dividir por o total dos que jogam futebol. Ou seja, 28 mais 12, que é 40. E isto vai ser igual a, tornando a fração irredutível, que é desta forma que se devem apresentar o resultado das probabilidades, dividindo pelo máximo divisor comum, é por 4 em cima e é por 4 em baixo. E o resultado que obtemos vai ser 3 em cima, 10 em baixo. A opção correta era a opção B. Passemos agora à questão 2, e que diz: lança-se 5 vezes consecutivas um dado equilibrado, com as faces numeradas de 1 a 6, e registra-se em cada lançamento o número escrito na face voltada para cima. Considere os acontecimentos seguintes. I. Sair face ímpar em exatamente 2 dos 5 lançamentos. J. Sair face 4 em exatamente 2 dos 5 lançamentos. Qual dos acontecimentos seguintes é mais provável? Acontecimento I, acontecimento contrário de I, acontecimento J ou acontecimento contrário de J. Poderíamos fazer, mas tal não vai ser realizado dessa forma, poderíamos recorrer a uma situação de distribuição de probabilidades, já que se trata de provas repetidas. Contudo, para ser mais rápida o desenvolvimento da escolha múltipla, vamos nos limitar a calcular a probabilidade de cada um dos acontecimentos. Assim, a probabilidade de I será dada por combinações de 5 2 a 2, já que nós não sabemos em qual dos lançamentos é que vai sair, ou que poderão sair os números ímpares. Daí que combinações de 5 2 a 2, uma vez que não há distinção entre números ímpares, tanto faz ser o 1 como o 3 como o 5. Então o que nos interessa é saber qual é a posição que ele pode ocupar. E tal posição é dada pelas combinações de 5 2 a 2. Depois,
Qual é a probabilidade de sair um número ímpar? É 1 sobre 2 elevado a 2, porque é o número de números ímpares que nós queremos que saiam. E depois, vezes 1 sobre 2, que é sair um número não ímpar, portanto, um número par, elevado a 3. E esta probabilidade será aproximadamente igual a 0,313. Isto com um arredondamento a 3 casas decimais. Logo, a probabilidade do acontecimento contrário de I será igual a 1 menos 0,313, que é igual a 0,687. Depois temos a probabilidade de J. Vamos raciocinar rigorosamente da mesma forma, combinações de 5, 2 a 2, porque nós não sabemos qual é a posição em que sai o 4, poderá sair no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ou no quinto lançamento. Portanto, estas combinações de 5, 2 a 2 dão-nos a posição em que pode sair, ou o lançamento em que pode sair cada um dos 4, os dois 4. E depois, aqui neste caso, a probabilidade de sair um 4 é 1 sobre 6. Como são 2 elevado a 2, vezes 5 sobre 6, que é a probabilidade de não sair um 4 elevado a 3. E isto é aproximadamente igual a 0,161. Isto arredondado a 3 casas decimais. Portanto, a probabilidade do acontecimento contrário J será igual a 1 menos 0,161, que será igual a 0,839. Portanto, o que é que nós vamos agora ver? Qual seria a nossa opção correta e qual dos acontecimentos seguintes é mais provável? Obviamente, atendendo aos valores obtidos, será o acontecimento contrário de J. Exercício 3. Seja ômega o espaço de resultados associado a uma certa experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos, A contido em ômega e B contido em ômega incompatíveis. Portanto, se estes acontecimentos são incompatíveis, a respectiva interseção é igual ao conjunto vazio, pelo que a probabilidade de A interseção com B é igual a 0. Sabe-se que a probabilidade do contrário de A intersetado com o contrário de B é igual a 0,3 e que P de A igual a 0,5. Qual será o valor de P de B? Portanto, faz todo o sentido nós transformarmos esta expressão P de contrário de A intersetado com o contrário de B numa expressão que tenha o A e o B. Para tal, vamos usar a lei de De Morgan e a axiomática. Então, podemos desde logo afirmar que a probabilidade do contrário de A intersetado com o contrário de B é igual a 1 menos a probabilidade do acontecimento contrário a este, ou seja, contrário do contrário de A intersetado com o contrário de B. E isto vai ser igual então a 1 menos a probabilidade de A reunião com B, que por sua vez será igual então a 1 menos a probabilidade de A mais a probabilidade de B. E esta reunião é apenas igual a isto que aqui está, precisamente pelo que nos dizem cá em cima, que os acontecimentos são incompatíveis, porque senão teríamos que subtrair a interseção. Então isto será igual a 1 menos a probabilidade de A menos a probabilidade de B. Pelo que, portanto, substituindo pelos valores que nos dão, podemos então afirmar que a probabilidade de contrário de A intersetado com o contrário de B
é igual a 1 menos a probabilidade de A menos a probabilidade de B. O que, substituindo pelos valores que nos são fornecidos, será equivalente a 0,3 igual a 1 menos 0,5 menos a probabilidade de B, que é equivalente a termos probabilidade de B igual a 0,2. E a nossa opção correta seria a opção A. Questão 4. Considere uma função f de domínio R exceto 3 contínua em todo o seu domínio. Sabe-se que o limite de x tendente para mais infinito de f de x é igual a 1. O limite de x tendente para 3 de f de x é igual a menos 2. O limite de x tendente para menos infinito de f de x mais 2x igual a 0. Em qual das seguintes opiniões, em qual das opções seguintes as equações definem duas assímpotas do gráfico de f? Ora, nós atendendo às condições que nos são fornecidas, o que é que nós concluímos? Nós concluímos que aqui esta condição indica-nos que temos uma assímptota horizontal que será a reta da equação y igual a 1. Aqui não temos a identificação de uma assímptota, temos apenas a constatação que a função, apesar de não ter imagem no ponto da abscissa x igual a 3, tem limite nesse ponto, já que o limite x tendente para 3 de f de x é igual a menos 2, ou seja, quer à esquerda, quer à direita, os limites laterais são iguais. Portanto, não temos assímptota. E aqui, finalmente, temos uma assímptota, e esta assímptota é a reta da equação y igual a menos 2x. Porquê? Porque o limite de x tendente para menos infinito de f de x menos 2x é igual a 0. Então, concluímos que y igual a menos 2x é a assímptota do gráfico. Portanto, a opção correta seria a opção C. Questão 5. Para um certo número real A, seja a função f de domínio R definida por f de x igual a de x ao quadrado menos 1. Na figura 1 está representado num referencial ortonormado x ou y parte do gráfico da função f duas linhas, segunda derivada da função f. Portanto, temos aqui o gráfico, o referencial ortonormado, e aqui temos esta reta horizontal que é a segunda derivada da função f. Repare-se que o valor desta ordenada é negativa, porque está abaixo da origem do referencial. Portanto, o único valor que pode ser o valor de A será d igual a menos 3. E é fácil de ver isto até analiticamente. Se nós considerarmos f de x igual a x quadrado menos 1, a respectiva derivada será igual a 2ax, pelo que a segunda derivada será uma constante. E essa constante será 2a. Portanto, o valor de a para que a segunda derivada assuma este aspecto será, obviamente, um valor negativo. Opção correta, menos 3.